Sejam bem-vindos à Corja Maldita. Eu sou o Pedro Almeida Vieira e comigo tenho o Miguel Santos Pereira e o João de Sousa. A semana passada a bandeira nacional foi colocada a meia haste, não pela morte de um presidente, mas ou por um desastre nacional ou internacional, mas pela morte do Papa Francisco. O governo português suspendeu mesmo a agenda festiva do 25 de Abril e aquilo que neste episódio nós vamos aqui debater é se pode um Estado que se assume laico colocar a cruz acima do cravo. Isso também serve para refletirmos um pouco sobre se um Estado laico, neste caso Portugal, se há uma separação clara entre a tradição religiosa que moldou o país ou será que a herança judaico-cristã ainda condiciona, mesmo de forma subtil, a aplicação da justiça em Portugal. E eu estou aqui a recordar-me que, por exemplo, o Salão Nobre do Tribunal de Évora tem uma pintura monumental onde os 10 mandamentos, a justiça vendada e uma hidra de 7 cabeças convivem debaixo da figura de Cristo Rei. O que é que tens a dizer sobre isto, João? Achas que somos um Estado verdadeiramente laico ou ainda há umas reminiscências que não são presentes subtilmente, mas sim de uma forma clara, quer ao nível do Estado, quer ao nível da justiça portuguesa? Olá Pedro, olá Miguel, mais uma vez reunidos. Esta imagem o Miguel também a conhece, porque nós estivemos num julgamento em Évora e por acaso assaltou-nos esta lucubração, este pensamento na altura, porque é assim, nós estamos num tribunal, num Estado laico. Nós sabemos que os 10 mandamentos, o decálogo, é a origem também do direito e é fundado aí, o Código de Hammurabi e tudo mais, mas dentro de uma sala de um Estado laico, ainda que os edifícios do tribunal, muitos sejam ainda construções do Estado Novo, não é? Nós ainda estamos em muitas salas de tribunal do Estado Novo, nós temos ali uma imagem que, por acaso, na iconografia da imagem, a justiça, o saber e o conhecimento, que são as duas senhoras que estão desnudadas, estão abaixo de Jesus Cristo, estão abaixo da religião. Nós estamos dentro de um tribunal que supostamente tem que fundamentar e alicerçar as suas decisões na cientificidade e nos factos, e temos ali com uma representação que é fortemente cristã, associada à autoridade divina e ao juízo espiritual. Portanto, nós, até pela maneira como é aplicada a justiça, pela nossa tradição, pela nossa cultura, por sermos judaico-cristãos, por sermos ocidentais, temos muito disto, e está-se a ver agora, nesta semana que passou, que inclusive conseguimos pôr em suspenso um feriado que é constituinte da nossa democracia. Democracia é essa que tem uma justiça isenta, equidistante e capaz, e suspendeu-se tudo por uma pessoa que é extraordinária, e eu faço já aqui uma manifestação de interesses. Eu sou agnóstico, porque sou de base popperiana, portanto não tenho capacidade para averiguar ou para apurar se o senhor existe ou não. Sou grande admirador de Jorge Bergoglio, e reparem que eu disse Jorge Bergoglio, não disse o Papa, mas de facto Portugal ainda tem muito da Igreja e muito desta postura da genuflexão, do castigo, e até a própria dimensão e o posicionamento da sala do tribunal é sempre para nós estarmos, quando estamos lá, em perfeita genuflexão, em contrição, e muitas vezes ele é mau e não há pessoas más. Há comportamentos que são ilícitos ou não. E o que tens a dizer sobre isto? Somos já não um Estado verdadeiramente laico, tanto nas funções do Estado como na justiça? Porque o tribunal tem aquele ar quase de igreja, não é? Em que o juiz é quase como que o padre, não é? A não ser quando é dentro de contentores. Isso. Olá Pedro, olá João. Não, de facto nós somos um Estado laico formal, não somos mais do que isso. E sobretudo no que diz respeito à justiça, nós não podemos esquecer que a justiça, no Estado Novo, era um instrumento de poder, não é? E há eu por acaso estive a ler aqui há pouco tempo um livro que é o Nó Cego do Direito, do Rui Cunha Martins, e ele tem umas passagens fantásticas que diz qualquer coisa do género
que a ditadura salazarista era, entre outras coisas, um fascismo de referenciação católica. E toda esta questão do Estado Novo, da doutrina do Homem Novo, é de uma tradição religiosa, não é? E a própria liturgia da regeneração pela fé fascista deve muito aqui à inspiração religiosa. Curiosamente, isto leva, mobiliza esta coisa de regeneração, de salvação do Estado, etc., para o debate político. E nós ouvi não há muito tempo partidos, porque estamos em campanha eleitoral, a virem falar exatamente nesta coisa da salvação, da regeneração do país, etc. E partidos que têm uma base profundamente católica, uma base, não quer dizer que se revejam, pelo menos uns dias se revêem mais no Papa, neste Papa Francisco, noutros nem tanto, mas a sua base eleitoral é profundamente católica e, portanto, daí vem esta coisa da salvação do homem novo, também, etc. Mas também do castigo e da regeneração depois do castigo, não é? Todo o castigo, toda a confissão, tudo isso, há aqui uma profunda ligação com a Igreja Católica. Sim, embora convém, não sei se vai a talho depois ou se me estou aqui a desviar um bocadinho do tema, mas durante vários séculos, desde o século XVI até o século XIX, havia dois tipos de tribunais, sendo que o tribunal da Igreja, o Santo Ofício, imiscuía-se em questões do cotidiano, não é? Ainda mantemos, e aí havia a pena de morte, embora a pena de morte não era decretada pelo Santo Ofício, mas era executada pelo Estado. Pronto. A minha questão aqui era, ainda hoje se vê na nossa justiça algumas reminiscências daquilo que era a própria estrutura dos processos da Inquisição? Sim. Pedro, eu trouxe aqui o Manual do Inquisidor, não é? Nem propósito, também tenho aqui na Biblioteca do Paz de para uso das Inquisições de Espanha e Portugal, do Nicolau Emérico. E eu leio e vejo, não em termos formais, mas na prática, mas tanto do que consta do Manual dos Inquisidores, que é assustador. Tu tens, aliás, o Rui Cunha Martins fala que ainda existe, na justiça ainda há uma persistência do fascismo punitivo, que era do Estado Novo e por influência da Igreja. E ele cita aqui um autor brasileiro, Geraldo Prado, que diz uma coisa muito interessante relativamente a uma prática que o João conhece bem, que é, em termos de ordem prático-oxiológica, não há diferença absolutamente nenhuma entre as interseções telefónicas clandestinas que eram feitas nas ditaduras com as interseções telefónicas que são hoje feitas e devidamente autorizadas pelo juiz, mas que se prolongam, que não têm um efetivo controle real, independentemente da boa vontade de quem as decide. Em termos de ordem prática ou axiológica, não há diferença absolutamente nenhuma. No fundo, o Estado é o modelo democrático a aceitar como bom, porque acha que é uma vontade implícita nos métodos das ditaduras, nos métodos que vêm desta ligação muito próxima, onde vão todos ver, no fundo, à Inquisição, porque a Inquisição, pese embora existam práticas que eram anteriores à Inquisição, a Inquisição aprimorou muito, não é? Mas os dois grandes vetores que eu vos queria deixar do ponto de vista da justiça, que têm interferência na justiça portuguesa e que são de matriz claramente religiosa, são dois. É a ambição, ou mais, eu diria, a obsessão pela verdade, e que tu tornas no princípio da verdade material o princípio estruturante na prática daquilo do processo, não é? E que perante esta verdade, tal como acontecia na Inquisição, os fins justificam os meios. E porquê? Porque buscamos a verdade e a infalibilidade das instituições. E se tu perceberes, quando tu dizes que tens uma verdade como fim absoluto, tiveste uma Constituição. A Constituição de 76 vem dizer o quê? O nosso sistema é acusatório. Perfeito. E depois tens um Código de Processo Penal, posteriormente, que veio consagrar, tem uma série de inovações em termos formais
inclusive uma da produção, a prova é produzida de forma, a mediação da prova oral em julgamento, ou seja, para tentar formalmente contrariar aquilo que existia na Inquisição, que era os processos eram feitos pelos inquisidores. Isso, pronto. E o que é que depois tu tens na prática? Mas abre uma porta que não está prevista na Constituição e, para mim, viola a Constituição, que é exatamente o princípio da verdade no artigo 340. E que eu fiz uma tabela de comparativa relativamente às questões do Estado Novo, não é? E o que acontece hoje em dia, e é assustador. Tu tens, em termos do papel do juiz, na justiça inquisitorial, o inquisidor buscava ativamente a verdade. Hoje, com o artigo 340, o que tu tens é um juiz que pode determinar a prova oficiosamente e, portanto, o juiz vai em busca da verdade. Não há grandes diferenças. Na prática não há grandes diferenças porque a verdade é o valor absoluto e a verdade justifica tudo. Não aprendemos nada. A confissão era a prova suprema, aliás, eram torturados até chegar a... E hoje ainda é altamente valorizada. Altamente valorizada. A confissão. A confissão. E depois tens... Mas hoje há motivos para alguém confessar? Se levar pancada o suficiente para isso. Está bem, mas há vantagem de alguém confessar, ou seja, as penas são atenuadas sobre a confissão integral, ainda bem que falas nisso, porque a confissão integral e sem reservas beneficia altamente o arguido. Lá está, vem da Inquisição. E depois há a questão de infalibilidade do juiz. Na Inquisição tínhamos... E diz aqui no Manual dos Inquisidores que nem sequer podias recusar inquisidores nem nada, porque há uma presunção de virtude. E da os varões são justíssimos, são prudentíssimos, são os melhores para este cargo. Se tu hoje fizeres um incidente de recusa de juiz, e há pouco tempo vimos isso quando o Conselho Superior de Magistratura aparece com as propostas e vem mostrar, eles não perceberam, eu fiquei envergonhado, e eles não perceberam o disparate que estavam a fazer ao mostrar e querer acabar com o prazo suspensivo quando há um incidente de recusa de juiz e dizendo os incidentes de recusa de juiz não procedem. Claro, mas isso é grave. Não procedem não porque não tenham mérito, mas porque há aqui uma matriz inquisitória e que quando um advogado vem requerer um incidente de recusa de juiz, ele tem uma manobra dilatória e se o juiz está aqui é porque é justíssimo, prudentíssimo e foi bem escolhido, quando nós nem temos um sistema de escolha de juízes propriamente muito ainda mais, se me permites, quando nem sequer se sabe muitas das vezes se aquele juiz, qual foi a classificação que aquele juiz efetivamente teve. Se vocês já estão a entrar mesmo nos segredos do Vaticano. Deixa-me só dizer uma coisa que o Pedro perguntou. Se atualmente ainda temos algumas reminiscências ou alguma coisa desta justiça da Inquisição e tudo mais. Vocês já ouviram falar do capirote, se calhar não por este nome, que é aquele chapéu cônico que o Ku Klux Klan também utilizava, mas isso era utilizado e foi decretado pela Inquisição Espanhola para que as pessoas fossem humilhadas publicamente. E soubessem que isto são estas pessoas que vocês veem aqui com o capirote, é a pessoa que é herege, cometeu um pecado. Era o São Benito e com a corda à garganta. Então qual é o capirote atual? O indivíduo é detido, está 24, 48, que são as horas que pode estar, entretanto é presente a juiz e o juiz identifica e ele depois pode estar mais uma semana, 2 ou até mais, como aqueles tipos da Madeira que estiveram presos. E o indivíduo não tem direito a roupa, não tem direito a fazer barba, não tem direito e estou a falar dos homens, das mulheres não têm direito à higiene, coisas impensáveis, porque estão num limbo, estão ali num momento em que não estão presos ainda, vão ser presentes e andam entre esquadras, entre as instalações da PJ, os postos territoriais da GNR, e então o capirote é mesmo a maneira como a pessoa se apresenta e a falta de dignidade que se dá ao arguido. E isto vem tudo também da nossa tradição judaico-cristã, porque Cristo teve o primeiro tribunal de júri e aquilo correu mal. O povo era ignorante, não é? Escolher o Barrabás. E o povo não mudou. Não é? E como muitos juízes fazem, e como muito Ministério Público faz, que nós temos aqui um caso, o Miguel e eu, que somos a equipa que está com a pessoa, em que a juiz e a procuradora, numa conversa informal, disseram: nós não conseguimos, veja lá se a senhora consegue ir para a televisão, que talvez na televisão resolva isto. Portanto, se ela vai a um tribunal
para ter uma ação. Isto é quase como o Pôncio Pilatos, não é? Eu lavo daqui as mãos. Portanto, nós temos muito da tradição judaico-cristã e todos nós, até aqueles que estão a assistir a este espetáculo, a este psicodrama que é a justiça, e muito através das televisões, porque agora é tudo televisionado, têm gáudio. E se o indivíduo está ali, ele tem que sofrer. Então, se esta ligação ainda muito forte entre a justiça laica e a justiça da Igreja, do Santo Ofício, se ela ainda se verifica, então não é de estranhar que um Estado laico se comporte como um Estado religioso, não é? Obviamente que não. Ou seja, vocês acham que quando se cortarem as amarras dessa ligação entre a política e a Igreja, a política, a Igreja e a justiça. Exatamente, mas eu queria dizer era quando só se consegue melhorar essa tal justiça, tornar a justiça mais laica. Sim, se cortar o cordão umbilical entre a Igreja Católica, neste caso, não é? Sim. E o poder político. O Voltaire já falou nisso, Montesquieu, essa gente toda. Mas mais uma manifestação de interesse. Eu votei no professor Marcelo para presidente, mas não votei para ele, por exemplo, quando houve aquele caso da Igreja, dizia que era só algumas coisas, não era tanto. Não votei para ele estar a beijar a mão ao Papa. Portanto, ele está investido de uma gravidade e de uma representação de todos, porque senão se vier cá o Dalai Lama, ou se eu for um panteísta ou se morrer o Dalai Lama ou um outro. Eu vou dizer. Nós neste momento, quer dizer, julgo que já provavelmente mais de 20% da população portuguesa, ou pelo menos que vive em Portugal, nem sequer está ligado à Igreja Católica. Nem sequer estou a falar dos praticantes, cada vez são menos. Eu sou um panteísta animista. Eu hoje estou a celebrar Afrodite. Sim. Não é? E se o meu Estado é laico, e se onde eu vivo é um Estado laico, eu posso ser um panteísta animista, mas não estou à espera que pela casa das pessoas adentro entre os cultos de Afrodite ou os cultos de Baco, não é? Portanto, o Baco entra muitas vezes. O Baco também é uma cultura nossa, entra muitas vezes. Entra muitas vezes. Também muito fortemente até incentivado pelo Estado Novo. Não é? Um povo alienado é um povo ótimo para quem manda. Sempre foi. Sim. Sempre foi. E portanto, o Estado Novo, tal como a Igreja, enquanto utilizou todos esses elementos, todos esses instrumentos de dominação para levar a água ao seu moinho, não é? Pedro, mas qual é a base da punição, não é? A base da punição do sistema de justiça é a culpa. E a culpa radica onde? Radica na questão do livre-arbítrio. E há aqui enormes contradições, mesmo por parte da Igreja e na Bíblia, relativamente à questão do livre-arbítrio. Eu nem quero entrar pelas questões dos estudos científicos, neurociência, etc., relativamente ao livre-arbítrio, não é por aí que eu quero entrar. Mas já Bertrand Russell, no livro do Porque Não Sou Cristão, ele foi muito direto quando diz: se Deus nos criou, já sabendo que íamos falhar, então não faz sentido culparmos, não é? A culpa não é nossa. E, no fundo, o castigo divino e, por extensão, o castigo terreno, baseia-se numa lógica de medo e dominação. Mas o próprio Nietzsche, que dá outro passo, diz que o livre-arbítrio foi uma invenção, não é uma invenção criada para poder culpar os mais fracos, para os fazer carregar a culpa e justificar o castigo. Não é? A moral cristã foi desenhada para dominar, não para libertar. Não é? É uma questão útil, construção útil. E se tu fores ver, dentro da Bíblia, Lucas 23.34, Jesus diz: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Toda a gente se lembra desta frase. Ora bem, se não sabem o que fazem, não podem ser culpados, não é? Esta frase mina completamente aquilo que a Igreja depois quer defender. E a própria Justiça. E a própria Justiça que assenta na Igreja. O Miguel acabou de estar nas profundas do inferno, porque invocou o nome do Senhor em vão e está a pôr as palavras de Jesus no comum dos homens, que é a mesma coisa que dizer: os juízes, claro, tu não podes contestar nem criticar. Mas é o que diz em Lucas, tal como diz em João. Mas eu pergunto-vos, quem nunca tiver pecado, que atira a primeira pedra. Ou seja, ninguém tem moral
para condenar e para punir os outros. E mesmo em Paulo, nós romanos, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porquê? Porque eu próprio reconheço que não consigo controlar a minha vontade. Mas estas são algumas das contradições eu creio que não há em nenhum momento na Bíblia ordenar para um Estado laico pôr a bandeira à meia haste. Nem para o festejar o 25 de Abril. Para terminarmos aqui a nossa coja maldita, que ainda por cima estamos aqui a pôr em causa a bondade da Igreja e da ação da Igreja, poderia ser de outra forma, ou seja, vocês estão a ver algum outro primeiro-ministro, ainda mais nesta fase em que estamos em vésperas de eleições, a decidir de outra forma, ou seja, a não decretar luto nacional, ainda mais porque, na verdade, o luto nacional foi decretado por 3 dias, não logo a seguir à morte, mas para coincidir ainda por cima com o 25 de Abril, não é? Eu vejo um candidato, que não faria isto. Mas eu vejo. Acham que há aqui uma tentativa de aproveitamento político? Claro que há uma colagem à imagem de Jorge Bergoglio, à bondade, ao discurso, à moda, à popularidade. Mas eu vejo um candidato que era incapaz de fazer isto no 25 de Abril e dar 3 dias de feriado a Jorge Bergoglio. Luto nacional. Sim, desculpa, de feriado, perdão, de luto, que era o André Ventura. O André Ventura era incapaz de fazer isto porque sempre esteve contra as ideias de Jorge Bergoglio. Mas ele agora elogiou o Papa. Aliás, é muito curioso verificar que há várias pessoas que foram criticando o Papa. Mas, ao Pedro, da mesma forma que o Luís Montenegro... E agora, na morte, todos elogiam. Da mesma forma que o Luís Montenegro decretou 3 dias de luto nacional, porque dá jeito ligar-se à imagem do Papa. Eu percebo, mas o contexto de Montenegro ele não teria... Se calhar há aqui uma utilização abusiva, mas Isabel II, a morte de Isabel II também teve 3 dias, os incêndios de Pedrógão também teve luto nacional de 3 dias, e portanto... Mas isto é um Estado laico. Sim, mas a Lei 40/2006 ele acaba por ser um chefe de Estado, mesmo que de um pedacinho... É um chefe de Estado de um país estrangeiro. Sim. E vai dar 3 dias de luto nacional. O artigo 42 da Lei 40/2006 diz, o 42, número 3, diz exatamente isso. O luto nacional é ainda decretado pelo falecimento de personalidade ou ocorrência de evento de excepcional relevância. Humberto Eco? Eu gostava que tivesse sido. Mas isso lá está. Mas também não nos podemos esquecer este artigo, esta lei de 40/2006 tem a ver com as precedências do Estado. Tem as precedências todas do Estado, depois tem um artigo 38 que diz o seguinte, que é claramente feito para a Igreja Católica Apostólica Romana. Diz artigo 38. Autoridades religiosas. As autoridades religiosas, quando convidadas para cerimónias oficiais, recebem o tratamento adequado à dignidade e representatividade das funções que exercem, ordenando-se conforme a respectiva implantação na sociedade portuguesa. E, portanto, se pusesse aqui Igreja Católica, isto seria inconstitucional, não passava, mas dito desta forma, o efeito prático é o mesmo. Mas tu tens uma concordata que dá a volta a isso tudo. Claro. E tiveste o Rui Moreira a insurgir-se contra as vendas da Igreja. Acham que, por exemplo, se for por personalidades religiosas, quando morrer o Eddie Macedo no Brasil, também se decreta... Pois não sei qual é o critério. Eu, relativamente ao Jorge Bergoglio, e não tenho problema a dizer ao Papa Francisco, eu sou um admirador e, portanto, Tu acreditas então que ele é um veículo direto entre Deus e... Não, sou um admirador da pessoa. Pronto, é que disseste, não tens problema de dizer Papa? Não tenho de dizer Papa nesse sentido, não me colo... Eu também tendo a ser agnóstico. A mim, pessoalmente, não me choca para o Papa que se decretem 3 dias de luto nacional. Agora, se isso vai influenciar ou não as comemorações de 25 de Abril, mas vai porque eles não vão fazer as celebrações de 25 de Abril. E foi dito... Não, mas pelo menos vão fazer na Assembleia da República. Não, mas a festa num Papa, porque se eu posso criticar, e não estou a criticar a Igreja nem nada, eu leio tudo, eu gosto muito de ler, e já li as encíclicas, e ele tem uma fabulosa que é sobre rir, sobre festejar. Sim. E nós estamos a festejar uma coisa que o próprio Papa Bergoglio, o Papa Francisco, o Jorge Bergoglio, defenderia, que é a liberdade dos povos, que é a igualdade entre as pessoas, que é o acesso à cultura, que é o acesso à instrução, casa, pão, tudo. E só para terminar, que eu já vi, Pedro, que estás com pressa,
esta ligação toda, nós podíamos dizer que existe esta ligação toda entre a religião e a justiça criminal portuguesa, e chegámos à conclusão, não, mas a justiça criminal portuguesa funciona bem. Não. Não só não funciona bem, se nós formos ver ao Conselho da Europa, somos dos países que mais decreta prisões preventivas, somos dos países que mais decreta em proporção com a população prisões efetivas e de maior duração. E que, se dúvidas não restassem, eu convido os nossos ouvintes a irem ver o World Justice Project, já saíram os números de 2024, não são muito diferentes dos números anteriores, e no subfator, o sistema criminal é imparcial ou não, onde se mede se a polícia ou os juízes são imparciais e discriminam na prática com base no status económico, etc., se há ou não uma questão de imparcialidade. Em 31 países, do regime do eixo ocidental, em 31 países, nós estamos em 28º. Temos apenas 3 países atrás de nós no que diz respeito à imparcialidade da justiça criminal. Portanto, não funcionamos bem, não precisamos de mais securitarismo, precisamos de mais garantias, mais imparcialidade e, portanto, mais desvinculação de crenças e objetividade naquilo que é o devido processo legal. Se calhar estamos a precisar de um luto nacional à justiça portuguesa, não? Claramente, até porque 25 de Abril não passou pela justiça portuguesa, como todos sabemos. Bom, Miguel e João, muito obrigado. Voltaremos para a próxima semana. Até à próxima. Obrigado.